Bom, gente, vamos começar então nossa aula, né? Boa tarde para todo mundo. E primeira aula que realmente a gente começa a avançar, né, no nosso conteúdo aqui de engenharia econômica. Então, para aqueles, eu lembro bem semana passada, quando conheci vocês, que muitos, né, estão já em final de curso e foram deixando a engenharia econômica lá para o final. Então, mais do que nunca, principalmente para quem está nesse grupo, né, de alunos, é muito importante que a gente tenha bem presente aqui o conteúdo de Engenharia Econômica 1, né, para conseguir dar sequência na Engenharia Econômica 2, sem qualquer perda, né, de conteúdo lá da Engenharia 1. Então, essas primeiras aulas e a aula de hoje, principalmente, passam um bom compilado aí de muito do que se estudou lá em Engenharia Econômica 1. Tá? Então, quem sabe é que teve mais dificuldade, é bastante importante prestar bastante atenção, né? E também dar uma estudada, dar uma revisada nos exercícios a partir da aula de hoje. Pessoal, vão me interrompendo, tá? Para qualquer dúvida. A gente não enxerga tanto vocês, né? Torna um pouco mais difícil chamá-los assim diretamente, mas vão falando comigo aí sem problema, tá? Bom, então vamos lá, né? O que faz com que a gente estude isso, com que a gente discuta engenharia econômica aqui na engenharia de produção? A gente falou um pouco sobre isso na semana passada, mas basicamente a gente parte, né, de haver uma necessidade, né, de haver uma busca a partir, né, de um problema. Esse problema pode ser uma falta de capacidade e a gente, a partir dessa falta de capacidade fabril, traça, né, diferentes alternativas que podem solucionar, né, esse problema. Essas alternativas podem ser expandir a planta, pode ser construir uma nova planta, pode ser feita uma reforma, né? Então são diferentes alternativas que estão atreladas a diferentes níveis de investimento, custos, receitas, né? Desempenho econômico realmente desse projeto. Trazendo para uma perspectiva mais pessoa física, né? A gente também pode discutir fluxos de pagamento, condições de pagamento e os impactos que as condições de pagamento, né, representam na economicidade de um negócio. Se a gente for só pensar em compras à vista e a prazo, né? Quando vale a pena comprar à vista, quando vale a pena comprar a prazo? Isso é uma resposta, né, que a gente, quanto engenheiro de produção, tem que sempre buscar ter, né, e pelo menos sempre se fazer a pergunta ao ser questionado sobre o formato de pagamento, né? E está atrelado hoje a origem desse dinheiro, né? Esse dinheiro que eu posso me descapitalizar e pagar à vista, ele rende quanto hoje investido? Né? Qual é o custo de capital, qual é o custo de oportunidade atrelado a esse dinheiro, né? Esse capital, para justificar que eu assuma um financiamento e não me descapitalize, né? Então, são questionamentos que a gente tem que se fazer continuamente, né? Quanto aqui gestores econômicos e trabalhando com análise econômica de investimentos. Alternativas, né, de investimento. A gente pode optar, tanto nível, né, empresarial, por buscar opções de investimento mais baixo risco, longo prazo, né, e uma estabilidade do capital, alguns com maior ou menor liquidez, né, então disponibilidade realmente de uso do recurso no curto prazo, ou investimentos mais agressivos, né, realmente onde se expõe mais a corporação ao risco, né? Então, todas essas, né, situações aqui são exemplos em que sim, que a engenharia econômica, né, é importante e pode, né, contribuir com o gestor para orientar a tomada de decisão. A gente costuma, né, dentro desse processo decisório sobre, né, fazer ou não, né, um novo investimento, considerar critérios econômicos, financeiros e os imponderáveis, que a gente chama de imponderáveis aqui, né? Mas o que são os econômicos e os financeiros que são o foco dessa disciplina? Né? O econômico, dentro da nossa visão aqui, né, de análise econômica, a gente vai estar sempre associando o termo econômico à rentabilidade do dinheiro, né? E isso é super importante. A diferença, né, entre econômico e financeiro? Tá? Enquanto o econômico está associado à rentabilidade, ao custo associado ao capital, o critério financeiro está associado à disponibilidade do dinheiro. Tá, então vamos pensar isso com um exemplo bem simples. Se a gente tiver, né, no dia 1º de janeiro de 2021, com R$ 100, né,
e aplicarmos esses R$100 em algum tipo de investimento, que lá no dia 31 de dezembro nos rende, né? Lá no dia 31 de dezembro eu vou olhar o extrato e eu identifico que eu tenho R$102, o que isso significa, né, pessoal? Que eu tive uma rentabilidade de 2%. Financeiramente, eu tenho 2%. Agora, se eu disser para vocês, né, que antes, né, de optar por essa alternativa de investimento, eu tinha esses R$100 em um local, né, onde eu tenho uma rentabilidade de 5%. Eu tirei esse dinheiro, né, desse local que rendia 5% e coloquei o meu dinheiro, os meus R$100, nesse outro, que no final do ano eu fui lá, tirei o extrato e me rendeu 2%. Ganhei ou perdi dinheiro? Essa é a grande provocação aqui. Depende, né, do critério. Financeiramente, todo mundo, no final do ano, ganhei R$2, né? Eu tenho 2 a mais do que eu sei que eu tinha em 1º de janeiro. Agora, esses R$2 não são suficientes para cobrir o quanto eu poderia ter ganho se eu não tivesse feito nada, né? Se eu não tivesse feito nada diferente, no final do ano eu teria 105. Ou seja, economicamente eu perdi 3. Né? Financeiramente, a disponibilidade do dinheiro existe e existe com um saldo ainda positivo de 2. Né? Então, em engenharia econômica, a gente vai estar sempre buscando a alternativa de investimento que nos responde a maior rentabilidade dos meus investimentos. Né? Então, aquela que, quando eu considero o custo, né, de capital, quando eu considero o custo de oportunidade associado ao recurso, me, né, traz a melhor alternativa de investimento. Isso está claro para vocês? Alguém ainda tem dificuldade no critério econômico financeiro? Tudo certo, senhora. Obrigada, Sandra. Bom, além deles, né, a gente também pode incorporar no processo decisório os critérios que a gente chama de imponderáveis. Né? Quais são eles? É a gente trazer para a decisão, né, sobre investir num projeto ou no outro, critérios como impacto ambiental, como, né, impacto, hoje muito presente, o impacto na imagem, né, na marca, no branding assim, da companhia, impacto na satisfação dos profissionais, não são impactos muito mais sociais, né, ou de cunho subjetivo, onde a gente não consegue, né, num primeiro momento, quantificar. Lá em avaliação de desempenho, a gente costuma incorporar, né, esses critérios no processo decisório através dos métodos de análise multicriterial. Né? Então, a gente incorpora dentro da análise multicritério e, né, passa a também incluí-los dentro da nossa análise de decisão. Aqui em GECO, nosso foco muito mais, né, nesses dois A e B. Bom, esses caras aqui, né, já são conhecidos de vocês, mas são os 3 principais métodos de avaliação de investimentos. O valor presente líquido, a taxa interna de retorno e o payback. Né? Então, o VPL nos traz uma métrica monetária, né, um montante, né, de retorno econômico em cima do projeto. A TIR, um percentual de retorno, né, que eu alcanço ao desenvolver algum projeto. E o payback, o tempo, né? Qual é o tempo que leva para esse projeto, né, trazer um saldo positivo, considerando o custo de capital. Bom, então, como é que eu sei, né, se um projeto só trará, né, retorno econômico? Todos os períodos do projeto terão um resultado positivo, né? Como é que a gente analisa o comportamento econômico de um projeto ao longo do tempo? Qual é a ferramenta, né, base, né, pessoal, para a gente começar a falar em engenharia econômica ou matemática financeira? Tem uma ferramenta aí que é o pontapé inicial, né? Que se a gente começar torto, né, nela, nada bom vai sair depois, né? Apesar de simples e básica, ela é essencial, né? Algum palpite com ela? Fluxo de caixa, né, pessoal? Então, sim, a estruturação do fluxo de caixa, né, é o ponto de partida aqui
para se começar a avaliar a economicidade de um projeto, né? Então, entender as entradas e saídas de dinheiro, as origens das entradas e das saídas, a disponibilidade de dinheiro, de capital ao longo do tempo, é uma premissa, né, fundamental para a gente conseguir fazer boas avaliações econômicas, né? Bom, quando a gente está estruturando um fluxo de caixa, é importante que a gente classifique bem as nossas variáveis, né? E principalmente por uma questão, né, de unir engenharia econômica, análise econômica com a estrutura contábil financeira da empresa, é importante que isso aqui tenha um bom casamento, né, com o DRE, por exemplo, né, da companhia. Tá? Então, o que é investimento, o que é custo, né, as despesas, as receitas, depreciações, taxas, montar, né, o fluxo de caixa respeitando a categorização, né, de cada uma das nossas variáveis. Né? Então, né, o fluxo de caixa, de uma forma gráfica, a gente pode retratar ele, né, desenhando as entradas e saídas. Né? Então, se eu fosse traçar uma linha de fluxo de caixa, né, eu tenho saídas de dinheiro, eu tenho entradas ao longo do tempo. Né? Então, o nosso eixo X aqui seria o período, né, o horizonte temporal. E a gente vai entendendo, né, o comportamento financeiro das entradas e saídas de dinheiro. Mas, né, para a gente melhor estruturar, principalmente os modelos econômicos, um desenho assim, né, ajuda pouco. Né? Então, a gente costuma trabalhar com as tabelas. Né? Então, tabelas de fluxo de caixa são nosso ponto de partida sempre em engenharia econômica. Isso é algo que engenharia econômica 1, né, se passa desenhando as tabelinhas, e aqui as nossas tabelas aqui são um ponto de partida. Né? Se elas não estiverem bem estruturadas, se elas não estiverem bem organizadas, fica muito difícil a gente conseguir avançar realmente nos métodos, né, de avaliação econômica. Então, basicamente, né, a proposta da tabela aqui, né, é traçar ao longo do tempo, né? Então, cada linha é um período, um mês, um ano, né? Então, eu estou aqui no ano 0, no ano 1, no ano 2, no ano 3. O que entrou de dinheiro em cada período, o que saiu de dinheiro e fluxo de caixa. Né? Então, entrou R$1.000, saíram 500, fiquei com 500. No segundo ano saíram 500, só fiquei com menos 500. Né? No terceiro ano entrou 2.000, saiu 500, fiquei com 1.500. E assim, eu vou indo, né? Eu vou traçando a história, né, de um projeto ao longo do tempo. Em termos, né, de classificação das minhas variáveis, eu posso ter variáveis de investimento, de custos, de despesas, amortização, depreciação, juros, impostos, né? E é bastante importante a gente estratificar ao estruturar o fluxo de caixa as variáveis nas suas respectivas categorias, até porque elas podem, né, elas não só podem, elas são usadas de forma diferente quando a gente está avaliando depois o retorno econômico de um projeto. Né? Então, por exemplo, depreciação, juros, são contas aqui que são passíveis, né, de estar sujeitos a um benefício fiscal. Né? Então, eu posso abater do meu resultado financeiro a minha depreciação e juros para fins de imposto de renda, dependendo da minha classificação quanto empresa. Então, se eu sou uma empresa tributada no lucro real, eu tenho essa condição, né, mediante, né, a nossa legislação vigente, onde sim, eu posso, a partir do resultado financeiro que eu alcanço, abater a depreciação, juros, e a gente vai retomar um pouco isso na aula de hoje, e ter, né, a incisão do imposto de renda, da taxa de imposto, da alíquota de imposto sobre o meu resultado, menos, né, depreciação e juros de qualquer financiamento. Opa, desculpa. Então, o que é um investimento? Né? É o aporte de capital inicial, né? O que eu preciso para dar um ponto de partida, né? Para ter o base para colocar um projeto em operação. Os custos, né? Então, estão relacionados ao bem ou serviço utilizado na produção. Como aqui tem vários que estão no final de curso, muitos já fizeram disciplina de custos, talvez, né? Ou estão fazendo, o que é um pouco inverso, né? Geralmente, custos vêm depois de INGECO.
Mas custos, então, quando a gente separa, né, custos, despesas, custos sempre está relacionado que é usado de forma eficiente para gerar um produto. Então, vou pegar essa caneta, ou se eu estou aqui brincando com o grampo, mas a caneta, né? Essa caneta para ser fabricada, eu preciso metal, eu preciso a tinta da caneta, eu preciso mão de obra, eu preciso horas máquina, eu preciso, né, uma série de matérias-primas e basicamente homem, né, hora homem na linha de produção para compor esse produto final. Né? Então, quando eu for olhar o custo relacionado a essa caneta, eu tenho matéria-prima, tenho homem-hora, tenho custos fixos relacionados da fábrica, de uma área de compras, né? E tudo isso faz parte do custo da caneta. Né? Agora, por exemplo, né, o meu comercial que viaja o Brasil inteiro, representante comercial, distribuindo, né, ou fazendo algum tipo de propaganda da caneta. Isso é uma despesa comercial, né? Não está associado ao custo direto, né, para produzir o item, e sim uma despesa necessária aqui, né, dado a concorrência que tem, enfim, em cima da tal da caneta, né, para que a gente tenha, né, uma presença de mercado, tá? Então, o custo, quando a gente for olhar principalmente o balanço, né, da empresa, o custo, as contas de custo produto vendido, está relacionado, né, aos insumos todos, né, utilizados para produzir de forma eficiente e colocar o produto no mercado. Tá? Se eu for pensar em outras despesas, né, despesas comerciais, despesas operacionais que a gente possa ter com outros custos do ambiente, assim, de apoio, de suporte, áreas de suporte. Então, dentro aqui da nossa avaliação de engenharia econômica em si, não é tão relevante separar custo e despesa, né? Então, isso eu diria, não precisa se preocupar tanto, né, para a engenharia econômica, mas para fins de gerenciamento de custos, tá na disciplina de custos, sim, isso é bastante relevante, né, fazer essa estratificação. Fica aqui a dica, né? Tem alguém fazendo custos aqui junto? Só alguém? Eu não fiz ainda, professor. A maioria não deve ter feito, geralmente, mas às vezes tem alguns que fazem junto. Tá. Bom, se tiver, aos poucos vai aparecendo em alguns momentos algumas discussões de custos. Bom, amortizações, né? O que é amortização? É o desembolso, então, que está sendo feito quando, né, dentro desse investimento que a gente está avaliando, há um financiamento relacionado. E lembrando, quando a gente está financiando, né, algum tipo de investimento, a prestação que a gente paga é formada pela amortização e os juros. Né? Então, sempre a prestação compõe essas duas variáveis. Né? Então, tem uma parte que eu realmente estou reduzindo a dívida, que é a amortização, e os juros que eu pago mensalmente por ter o direito de pagar essa dívida ao longo de um período. Né? Então, a amortização, ela entra aqui dentro do nosso fluxo de caixa como parte, né, do investimento que está sendo pago ao longo do tempo, enquanto os juros depois vão entrar, né, como uma conta separada, porque, como eu comentei antes, dependendo da classificação contábil e fiscal da empresa, a gente pode abater os juros, né, do resultado para fins de imposto de renda. Tá? Despesas, já falei, e depreciação em si, né, então conceito de depreciação a gente vai falar em seguida aqui na aula de hoje, mas é extremamente importante aqui na estruturação do fluxo de caixa, porque ela deduz, né, de resultado. Tá? Então, né, apenas para a gente exemplificar, voltando às nossas tabelinhas, se eu tenho, né, ao longo do tempo, aqui 3 anos, um investimento de 500 mil, receitas, né, ao longo dos anos, custos, né, ao longo dos anos, despesas, juros, o fluxo de caixa vai ser a soma, né, de cada uma das linhas. Então, no final de cada um desses períodos, qual é o saldo, né, que eu tenho em caixa? É isso que a gente está respondendo aqui dentro dessa tabela. Bom, no momento que a gente tem esse fluxo de caixa estruturado, o que a gente pode fazer, né, é justamente calcular VPL, TIR, Payback. Então, lembrando, né, do conceito de VPL, nada mais é, né, do que somar os saldos, né, restantes de cada um dos exercícios, de cada período, e fazer uma soma. Né? Esse é o
conceito. A questão toda é que eu não posso, essa altura do campeonato, vocês já devem ter bem presente, que não faz sentido eu somar, né, o dinheiro do dia 1º de janeiro com o dinheiro do dia 31 de dezembro. Né? Eles não podem ser simplesmente somados, porque existiu um tempo ao longo, né, entre essas duas datas, e ao longo desse tempo o dinheiro tem um custo. Né? Então, lembrando de como eu comecei a aula de hoje, falando sobre a diferença de financeiro e econômico, esse custo que eu tinha na opção de não fazer nada, manter o dinheiro onde eu estava, eu tinha uma rentabilidade de 5%, 5% é o custo do dinheiro que eu tenho hoje. Né? Então, se o meu dinheiro rende 5%, rende 10%, rende 8%, esse é o custo mínimo, né, que eu tenho do dinheiro. Qualquer coisa que me renda menos do que eu já ganho hoje, na cabeça aqui do gestor, né, decidindo bastante pela perspectiva econômica, não me interessa. Né? Então, não vai ser o que está buscando. Né? Ou seja, né, quando a gente está calculando o VPL, o que a gente faz é trazer, então, os saldos, né, resultantes de cada um dos períodos a valor presente e fazer o somatório, então, desses saldos no valor presente, considerando o custo de capital. Então, um pequeno exemplo aqui, digamos que a gente tem um investimento de 400, né, receitas em cada um dos períodos aqui de 1.000, custos de matéria-prima, gastos. Né, isso vai gerar um fluxo de caixa onde a gente tem menos 400, 200, 200, 200, 200. Né. Então, qual vai ser, né, o VPL aqui desse projeto? Lembrando do cálculo de VPL, vou fazer ele aqui de novo, início de semestre, não está aquecendo ainda. Ué. É só se quiser colaborar. Então, a gente tem ali, né, os menos 400, 200, 200, são quantos 200? 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que fica, né, manualmente fazendo esse cálculo? Né, lembrando que a gente fazia à mão, tem o menos 400 mais 200 sobre 1 mais a TMA, que é a de 10%, elevado na 1. Mais 200 sobre 1 mais 0,1 elevado ao quadrado. Mais 200 sobre 0,1 elevado ao cubo. Mais 0,1 elevado na quinta. 358. Né? Então, eu estou, né, somando menos 400 com 200 voltado a valor presente, um período. Com 200 voltado a valor presente, 2 períodos. Com 200, né, retornado a valor presente, 3 períodos. 200, retornado a valor presente, 4 períodos. E 200, né, trazido a valor presente, 5 anos aqui. Tá? Se eu for fazer isso no Excel, a fórmula é VPL, ou Net Present Value, aqui para quem usa inglês. A TMA, no caso aqui a gente está usando 10%. Seleciono, né, o fluxo de caixa, deixo de fora o valor no instante zero. Né? Então, o porquê é só uma questão de fórmula, né, de Excel. O Excel assume na fórmula de VPL que a primeira célula que eu estou selecionando já estaria no ano 1, mas já estaria voltando um período. Então, deixar de fora, né, o instante zero é justamente para que ele não faça isso, né, com o instante zero. Então, está aqui, né, o mesmo resultado. Tá? Como é que a gente interpreta com VPL, gente? Alguém lembra? Como é que a gente avalia isso aqui? Tem ou não tem retorno econômico? Esses nossos R$358 de VPL aqui. Acho que significa que o projeto deu certo, né? Ele deu lucro, ele não deu prejuízo no final. Não vai dar prejuízo, né? No final
do período. Exatamente, né? Por quê? Porque o VPL é maior que zero, logo ele não só retorna, né, os 10%, que era o nosso TMA, como, né, tem um retorno econômico, né? Ele retorna mais do que os 10%, né? Então, ele tem uma viabilidade econômica. Ou seja, né, só para frisar aqui, o critério de avaliação do retorno econômico de um projeto pelo método do VPL é comparar, né, o resultado do VPL frente a zero, maior ou menor que zero. Né? Sendo maior que zero, existe viabilidade econômica, sendo menor que zero, não há, né, viabilidade econômica no projeto. Tá? Bom, seguindo aqui. O segundo método, né, bastante comum, é a TIR, a taxa interna de retorno. Aqui, né? Qual é o princípio básico, né, da TIR? Antes de a gente olhar para o slide, vou olhar para esse cálculo aqui que a gente fez. Essa equação, né, pessoal, basicamente a gente está colocando que o VPL é igual, né, ao fluxo de caixa de T igual a zero, mais o fluxo de caixa de T igual a 1 sobre 1 mais a TMA elevado na 1, mais fluxo de caixa de T igual a 2 sobre 1 mais TMA elevado na 2. Né? Então, a nossa incógnita aqui é descobrir o VPL. Né? Eu quero aplicar essa equação e descobrir se esse número aqui, né, vai ser um maior ou menor que zero. Né? Eu conheço o TMA, eu sei os meus fluxos de caixa ao longo do tempo, eu rodo essa equação. Né? O que a TIR faz? Né? A TIR diz, tá bom, eu não quero saber o VPL em si, eu quero igualar essa equação a zero. Ou seja, eu quero saber qual é a taxa, né, qual é o I aqui, qual é a TMA, que ao ser, né, utilizada nessa equação, zera ela. Né? Ou seja, a TIR vai ser zero igual ao fluxo de caixa. Deixa eu fazer uma coisa para me ajudar. Zero, né? Vai ser igual. Isso aqui passa a ser a nossa incógnita. Então, zero vai ser igual ao fluxo de caixa de T igual a zero, mais o fluxo de caixa, né, de T igual a 1 sobre 1 mais AI na 1, né, mais o fluxo de caixa de T igual a 2 sobre 1 mais AI no segundo período, e assim sucessivamente. Né? Ou seja, né, eu quero... Tá. Vamos lá, que o quadro faz uma falta. Então, é a taxa, né, que a gente está querendo encontrar, né? A taxa que vai zerar essa equação a zero. Pessoal, olhando para essas duas equações aqui que eu escrevi no Excel, elas são iguais. Esqueça um pouco a engenharia econômica, fala só de matemática. Né? Ou elas são diferentes? Uma das premissas básicas aqui para a gente ter uma equação equivalente a outra é que a gente tem as mesmas variáveis, né? Nas mesmas equações, nas duas equações. Eu tenho as mesmas variáveis aqui ou não?
Não, né? Eu tenho aqui na segunda, na equação da TIR, uma incógnita I, a qual eu quero descobrir. E na equação do VPL, eu conheço ela, né? Ela é a TMA. A TMA e a TMA, a gente viu isso em Engenharia Econômica 1, vai discutir ao longo das próximas aulas, mas tem todo um penso aqui para chegar a essa TMA, né? Não é simplesmente uma taxa matemática que eu encontro. Né? Então, eu estou falando de duas equações que, apesar de serem muito parecidas, né, elas são complementares e elas não são iguais. Enquanto o VPL, né, reinveste os fluxos de caixa a TMA, a TIR reinveste os fluxos de caixa a própria TIR. Ela é muito mais matemática aqui, né, a TIR. Tá? E como é que a gente interpreta, então? Né? Quando a gente está avaliando a TIR, o que a gente está querendo buscar, e voltando ao nosso fluxo de caixa aqui, se eu fosse calcular a TIR aqui, eu puxaria a fórmula TIR ou IRR no inglês e vou encontrar uma taxa aqui. Para a gente avaliar, né, se existe ou não viabilidade econômica usando a TIR, a gente vai sempre comparar essa TIR à TMA. Então, nesse caso aqui, a gente tinha uma TMA de 10%. TIR igual a 41%. Logo, a viabilidade econômica. Eu estou retornando aqui em cima dos 400 que eu investi ao longo aqui dos 5 anos, 41%. Essa é a rentabilidade que a gente está tendo nesse projeto. E, por fim, né, o payback. Tá? Então, o que vai trazer, o que vai buscar responder à medida aqui, né, o método do payback? O VPL nos trouxe um valor monetário, né? A TIR nos traz uma taxa de retorno em cima do projeto e o payback, o tempo que leva para esse projeto nos trazer um retorno econômico. Tá? Então, o que ele basicamente faz? Né? Olhando para esse mesmo fluxo aqui dos 400 que eu invisto e todo ano, né, tiro 200, é como se a gente fosse resolvendo essa equação do VPL aqui, período a período, até que a gente, né, encontre um saldo positivo. Então, vamos lá. Né? No instante zero, o que a gente tem? Os menos 400. No ano 1, a gente vai ter os menos 400 mais os 200 sobre 1 mais a TMA aqui. De 1. Menos 336, segue negativo. No ano 2, a gente tem os menos 336 mais 200 mais 0 quadrado. No ano 3, os menos 70 ainda negativo. Né? No ano 4, aqui sim, né? Houve a inversão. Né? Então, no ano 0 estou devendo 400, no ano 1 eu acabo ainda devendo menos 330, no ano 2 menos 170, no ano 3 menos 34, no ano 4 finalmente eu passo a ter um saldo positivo. Né? Então, o retorno, né, desse projeto aqui está, né, entre o terceiro e o quarto ano. Tá? E essa é a resposta, né, que o payback nos traz. Então, quando que acontece, né, o retorno econômico do projeto? Tá? Até aqui tudo bem, gente? Estão lembrados disso? Tranquilo. Só um detalhe ali no período 13, eu acho que tu fez elevado a 4 e não a 3. Posso ter feito. Não Fiz. sei se isso pode mudar muito no resultado. Não mudou o resultado final, mudou um pouco os números, né? Obrigada. E, né? Bom, gente, para a gente... Professor, Fale. em relação à TIR, ela sendo maior que a TMA, eu posso afirmar que há viabilidade econômica. Sim.
E ela pode acontecer uma seguinte situação. Digamos que eu tenha uma TMA de 10% e uma TIR de 5%. Tá? Nessa situação aqui, eu tenho um projeto onde eu não tenho viabilidade econômica, né? A TIR é menor do que 10%, mas eu tenho, né, um retorno financeiro. Tá? É o caso, como eu abri a aula de hoje, né? Eu ganhei 2% financeiramente, eu deixei de ganhar 5%. Então, eu tive uma perda, porque eu deixei de ganhar 5%, né, pela opção que eu fiz de investimento, mas financeiramente todo mundo vai concordar que eu tenho R$2 a mais no bolso no final do ano. Né? Então, existe um retorno financeiro de 5%. Não existe retorno econômico. Tá? Bom, para a gente exercitar um pouquinho, né, vamos montar esse exercício bastante simples aqui juntos e a gente vai seguir para depreciação um pouco. Tá? Então, o que diz esse probleminha? Eu tenho uma incorporadora que está analisando a viabilidade econômica de um novo empreendimento. A gente tem investimento de 4 milhões de terreno, custo de obra de 2 milhões, distribuídos ao longo dos 2 primeiros anos, receitas de 11 milhões, distribuídas em 4 anos. A TMA de 14% e pede aqui para a gente calcular a TIR e o payback. Tá? Então, eu vou abrir aqui um Excel para a gente. Ô, professora, Ah, a tabela tu vai disponibilizar no Moodle depois? sim, deixa lá depois, sim. Tá bom. Então, o investimento de 2 milhões, os custos que a gente vai distribuir no primeiro e no segundo ano, as receitas que vamos distribuir nos 4, e quem vai ser o nosso fluxo de caixa aqui? O que entrou, né, menos o que saiu. Então, está aqui ele estruturado, né, e a gente consegue, então, calcular o VPL com a taxa de 14%, e a TIR, né? Isso é o mais simples, né, pessoal? É o básico aqui. Tá? Tranquilo, gente, até aqui? Alguém não entendeu o que eu fiz no fluxo de caixa? Tranquilo, Tranquilo. Bom, vamos começar a deixar um pouquinho mais vida real, né? Como é que a depreciação, né, influencia aqui e impacta os nossos projetos, né? Então, antes disso, qual é o conceito, né, de depreciação? A gente tem a falsa sempre ideia de que a depreciação é algo sempre negativo, né? Algo que sempre está relacionado à perda, né, à desvalorização, à redução de valor, né? E ok, tudo isso não seja verdade, mas contabilmente, né, a origem dela e como é que ela impacta aqui a nossa estrutura de análise econômica é um benefício fiscal, né? Então, vamos supor que a gente compre um carro hoje e basicamente a gente sabe, né? Comprou o carro, tirou da concessionária, ele já sai aí perdendo seus 10 mil reais só por ter saído da loja. Ou seja, se entende, né, que os ativos, seja um carro, seja uma máquina, seja qualquer bem que seja adquirido, perde, né, valor de mercado ao longo do tempo. Tá? E, ao mesmo tempo, né, pensando em sistema e economia como um todo, é de interesse do governo também que as empresas se mantenham atualizadas, né, que elas se mantenham com a melhor tecnologia possível, que elas também alimentem, né, uma recompra, uma empresa, uma fábrica comprando da outra,
E, principalmente, né, que mantenha uma capacidade tecnológica para se tornar competitivo numa economia global. Tudo isso são verdades, né? Bom, como é que o governo, de alguma forma, contribui, né, para que as empresas tenham capacidade de renovar suas tecnologias, seus equipamentos, entendendo que os que elas têm hoje, né, vão não só perdendo capacidade tecnológica, mas perdendo valor de mercado. A depreciação, as contas de depreciação têm esse propósito, né? Então, na verdade, se entende que um item, né, que um ativo que foi comprado hoje tem uma vida útil, né? Então essa vida útil pode ser 5, pode ser de 10 anos, pode ser de 20 anos, dependendo da função, né, do que é o ativo. E há uma perda, né, de valor de mercado anualmente igual, né, se assuma uma depreciação linear. Então, digamos que o carro se deprecia em 10 anos, se eu paguei 100 mil, a cada ano ele perde 10 mil reais de valor de mercado. O governo entende isso, né, aceita isso e permite que lá no final, né, do teu exercício, ao invés de tu seres tributados integralmente, né, pelo teu resultado financeiro, tu desconta do resultado de fluxo de caixa, né, do que sobrou no teu caixa, desconta o valor de depreciação e é tributado em cima, né, desse resultado menos depreciação, né? E a lógica é que desse benefício fiscal, então, desse valor que tu deixa de pagar imposto, em paralelo, tu estarias, né, fazendo quase que uma carteira, né, uma poupança, para que ao final da vida útil desse equipamento tu tivesse o montante necessário, tu terás o montante necessário para adquirir um ativo, né, que vá substituir o que tu tens em casa hoje. Então, é uma lógica de continuamente, né, de alguma forma incentivar a empresa para que ela vá se renovando, tá? A lógica é essa, né? Então, ela está sempre presa ao prazo de vida útil, né? Então, qual é o tempo de vida dos equipamentos? E o valor de depreciação vai ser calculado, então, pela divisão do valor do ativo, né, no momento de compra, dividido, né, pela vida útil desse equipamento, tá? Então, voltando ao carro, né, digamos que é os 100 mil reais, eu vou dividir por 10 anos e eu teria, então, um valor de depreciação de 10 mil reais ano. Tá? Esses prazos de vida útil são definidos obrigatoriamente, né, pelo governo federal, pela Receita. E é extremamente importante, né, principalmente grandes empresas com muitas máquinas, que se mantenham atualizados esses prazos de vida útil. Por quê, pessoal? Né? Prazos, né, vidas úteis mais curtas, né, significa o quê? Um maior benefício e uma sugestão, né, de que as empresas se atualizam, se renovam mais rapidamente. Tá? Prazos de vida útil mais longos, né, menos benefício e se assume, né, que as empresas ficam mais tempo, né, com seus equipamentos. Tá? Agora vamos pensar da visão, né, do governo e fiscalização fiscal, né, sobre as empresas. Se eu errar o meu prazo de vida útil para mais, ou seja, né, eu tenho um equipamento que poderia estar sendo depreciado em 5 anos, eu estou depreciando em 10, o governo vai me avisar? Não vai, né? Burro estou sendo eu, né? Eu estou perdendo um benefício, eu poderia estar tendo um benefício maior anualmente, não estou porque não soube classificar bem os meus equipamentos. Agora, o contrário, eu estou estou cometendo um crime fiscal. Né? Se eu tenho um equipamento que tem uma vida útil de 10 anos e eu estou depreciando ele em 5, isso é um crime, né, fiscal, e vou ser, né, notificado, multado, e enfim, assim vai. Tá? Então, principalmente grandes empresas com muito maquinário, essa revisão contínua, né, e minuciosa das vidas úteis, né, de toda a frota, de todos os equipamentos, é super importante. E é uma conta, né, de altíssimo valor, né, e representatividade para a empresa para questões fiscais. Tá? Então, já comentei, né, mas se calcula a depreciação dividindo o valor do equipamento, o valor do ativo, pelo prazo de vida útil. Né? E como é que funciona? Né? Eu falei isso aqui, mas olhando é um pouco mais fácil. Digamos que eu tenho, né, lá no instante zero, um ativo no valor de 100 mil reais, que vai se depreciar em 10 anos, então 10 mil reais ao ano. Isso quer dizer que
ao final, né, do ano 1 ele vale 90, do ano 2, 80, no final do 10º ano vale 0. E eu estaria, em paralelo, né, acumulando uma reserva de R$10.000 ano para que no final do 10º ano eu comprasse um novo. A questão toda, né, é que isso aqui não é corrigido pela inflação, tá? Então, é como se a gente estivesse assumindo que algo que eu comprei a R$100.000 hoje, em 10 anos também vai ser R$100.000, né? A gente sabe que isso não necessariamente é verdade, mas a justificativa para isso é que esse equipamento também está contribuindo para reduzir o resultado da empresa, né, o resultado financeiro, porque ele gera custo de manutenção, ele gera outras despesas, né? E isso seria equivalente à correção monetária do período. Pode ser, né, em alguns momentos, mas a certeza sobre não se tem. Tá? Bom, então, se a gente for colocar isso dentro do nosso fluxo de caixa, qual é o real impacto que isso causa? Né? Isso é um exemplo aqui bastante extremista, mas digamos que a gente tem algo, né, um ativo aqui de R$10.000 depreciando em 5 anos. Né? Então, eu tenho uma depreciação de R$2.000 ano e eu estou tendo um resultado de 3.000, né, sobre uma taxa de imposto de 50%. Então, eu tenho resultados de 3.000 em cada ano, depreciação de 2. Se eu esquecesse, né, da depreciação, eu ia tributar 50% em cima de R$3.000. Né, estaria abrindo mão do meu benefício. Eu tenho esse benefício, né, o desconto do meu resultado de R$2.000, chego ao fluxo de caixa tributável de 1.000, eu incido imposto de renda sobre 1.000. Né, então, ao invés de pagar 3.500 de imposto, estou pagando R$500 de imposto. Então, o meu fluxo de caixa depois do imposto de renda vai ser os 2.500, ou seja, R$3.000, né, que é o meu resultado, menos 500 que eu paguei de imposto. Tá? Se eu simplesmente ignorasse isso aqui, ou, né, por estupidez, ou enfim, por qualquer motivo, o meu resultado aqui no final, né, seria 3.500 menos 1.500, que seria os 50% de imposto sobre os R$3.000. Né? Então, eu estaria deixando, né, de ganhar bastante dinheiro. Vamos voltar, né, para o nosso probleminha ali, que a gente estava olhando. Que é, né, suponha que além da aquisição do terreno, a empresa adquiriu máquinas no investimento que somaram R$500.000. Sabe-se que essas máquinas depreciam-se, né, ao longo de 4 anos e a empresa está submetida a uma alíquota de 20%. E vamos analisar de novo, né, a economicidade do empreendimento. Tá? Ou seja, aqui então a gente tem máquinas de 500.000. Tá? Então, meu investimento agora aqui... mexer um pouquinho. Além dos 2 milhões, entraram os menos 500.000. E aí entrou a conta aqui de depreciação. Então, os meus 500, vamos depreciar em 4, né? Isso. Agora, quem vai ser o fluxo de caixa tributável aqui? Vai ser o fluxo de caixa antes do imposto, menos o valor de depreciação. Então, fluxo de caixa antes do imposto, menos o valor de depreciação. Caixa antes do imposto, menos o valor de depreciação. E assim, sucessivamente. O imposto de renda, agora sim, então vai incidir sobre... era quanto agora? 20. E o fluxo de caixa depois do imposto de renda? Fluxo de caixa antes, menos o imposto de renda.
agora, né, o nosso VPL segue com a TMA de 14. E a TIR então, sigo tendo viabilidade econômica, não VPL positivo, sigo tendo TIR maior que TMA, tá? Qual é o grande métier aqui? Né? O fluxo de caixa tributável vai ser sempre o FCAI menos a depreciação, e o fluxo de caixa depois do imposto de renda vai ser sempre FCAI menos imposto de renda. Tá? Então, esses dois, né, aqui depreciação e fluxo de caixa tributável, eu sempre digo que eles são um meio de caminho para eu encontrar essa variável, né, que é o imposto de renda, que eu realmente vou usar aqui para calcular o fluxo de caixa depois do imposto. Tá? Mas me concede, né, um benefício importante. Perguntas aqui, gente? O valor investido da máquina, ele não entra junto no fluxo de caixa? Entra, desculpa. Eu que ratei aqui. Os 500. Isso. Sim, obrigado. Desculpa. Entra só no último daí. No primeiro ali, no Não se paga imposto. antes não entra. Isso. Ah, tá. Aqui sim. Ok. E aí, gente? Mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Professora, Fale. isso que a senhora comentou é interessante. Geralmente, quando a gente fala em depreciação, só vem coisas negativas, mas, na verdade, como tu mesmo comentou, é um incentivo fiscal se a empresa saber utilizar ele. Sim, exatamente. O uso adequado, né, e correto da depreciação representa um benefício bastante importante, né? E se a gente simplesmente deixar de lado, passou, né, e ninguém vai nos avisar que poderia ter sido usado, né? Então, Empresas de médio e grande porte não devem deixar isso passar, né, professor? Eles devem, sim, fazer, assim, cuidar bastante, ou a realidade não é bem assim? tá, isso é uma coisa super importante, né, em termos de categorização, quem é que usa esse benefício, tá? Esse benefício, ele faz sentido para as empresas que são tributadas no regime de lucro real, né? Então, toda empresa no Brasil, ela pode escolher, né, se ela quer ser tributada pelo Simples Nacional, por lucro tributável, lucro presumido ou lucro real, exceto empresas com faturamento acima de, acho que 350, 400 milhões, ano, que obrigatoriamente vai cair em lucro real, bancos é lucro real, mas tirando, né, essas grandes empresas, existe essa opção, né, de trabalhar em lucro real ou presumido, e empresas com faturamento melhor podem sempre usar o Simples Nacional, né? Se a empresa está sobre o regime de Simples ou sobre o regime de lucro presumido, nada disso aqui faz sentido, né? Porque o Simples vai tributar sobre o faturamento, então dane-se o custo, dane-se a despesa, dane-se qualquer coisa, a alíquota é sobre o faturamento, né, da empresa. Lucro presumido, né? O nome já diz, se assume que a empresa, né, terá uma presunção, se presume o lucro a partir do faturamento, né? Então, de acordo com a categoria da empresa, se ela é um posto de gasolina, se ela é um bar, se ela é uma microfábrica, né? Se presume um lucro a partir do faturamento, então é um percentual de acordo com a classificação da empresa, e se tributa em cima desse lucro presumido. Agora, no lucro real, sim, né, no lucro real faz bastante diferença, e empresas que estão, né, no regime de tributação de lucro real, é bastante importante que se mantenha, né, um controle de vidas úteis e prazo de depreciação bastante acurado, e aí se mantém, né?
Então, às vezes é interno ou externo, posso ter uma estrutura contábil interna, né, só para trabalhando sobre isso, né, ou né, uma consultoria externa contábil que vai estar continuamente, né, atualizando os demonstrativos da empresa. Eu queria pegar um exercício aqui. Podem falar, gente, que eu vou pegar um exercício aqui para gente. Essa definição de depreciação, ela segue algum padrão? Porque quando eu trabalhei na TDK, eles têm máquinas lá que já devem ter uns 50, 60 anos, mais ou menos. E aí, como é que tu faria um cálculo de depreciação de uma máquina assim? Tipo, a máquina tava boa, ela tava funcionando tudo direitinho, ela fazia tudo bem, assim, sabe? Se ela já passou da vida útil, eu não tenho mais direito, né? Então, por que que isso de alguma forma incentiva que as empresas mantenham sempre, né, as máquinas atuais? Se eu, né, tenho uma máquina que já venceu vida útil, eu deixo de ter um benefício, né? Então, o incentivo que é dado, né, para as empresas continuamente irem renovando os seus equipamentos através, né, da depreciação é esse, né, que se tu deixares vencer o prazo, digamos, vence de 10 em 10 anos, e eu entro no 11º ano sem trocar as minhas máquinas, no ano que vem eu não tenho benefício nenhum. Se eu adquirir máquinas novas, é claro que eu vou ter que investir, né, que eu vou ter que ter um desembolso de capital, mas eu mantenho, né, o meu benefício fiscal, né, provido a partir da depreciação. Tá, então esse período quem define seria quem fabricou a máquina. Eles, tipo, essa máquina tem uma vida útil de 15 anos. Daí, durante 15 anos, tu vai receber Tem esse valor. quem fabrica, né, vai definir sempre a vida útil do equipamento sob a perspectiva técnica, né? Mas a vida útil econômica é a Receita Federal. Tá? Então, Tá. dentro do site da Receita, tem uma categorização dos itens, né? Então, é uma lista bastante longa. E, bom, computador, carro, ônibus, máquina pesada, máquina de alta tecnologia. E aí tem uma série, né, de detalhamentos para te classificar os ativos da empresa. Tá, beleza. Bom, gente, eu queria propor para vocês o exercício aqui que eu vou botar bem parecido, só para se exercitar. Que eu fui fazendo aqui sozinha. Ai, não pode dar. Que diz o seguinte, né? Então, uma construtora está avaliando também a viabilidade de fazer um investimento de 300 mil, dos quais 180 mil serão gastos com a compra de um terreno e o restante na construção do empreendimento. A vida útil, né, estimada é de 15 anos, ao final dos quais não terá nenhum valor residual, ou seja, né, vai se depreciar esse valor, né, construído aqui em 15 anos total, né. Estima-se ainda que o prédio poderá ser alugado, né, por 40 mil reais por ano e que são gastos 12 mil anuais para sua manutenção. A estimativa mais razoável é de vender o terreno após 15 anos de 340 mil. Né? Então, supondo uma depreciação linear e uma taxa de imposto de 30% ao ano, determinar a taxa, né, de retorno proporcional a esse investimento, que é a TIR, considerando, né, uma TMA de 8%. Né? Então, basicamente, se calcula o TIR, né, e VPL, né, do projeto. Queria pedir, né, para vocês fazer o exercício. Eu vou começar ele aqui só para orientar algumas dicas, né? E semana que vem a gente vai avançar para o uso do financiamento junto, né, com esses problemas. Tá? Então, só para orientar um pouco aqui a construção desse fluxo de caixa, eu vou dar algumas sugestões para vocês.
Primeiro, é o fluxo de caixa. A gente tem um investimento praticado em terreno Olha, e empreendimento. esse? Putz. Ia fazer algum de nós descer. É a mão que tu ia fazer no bar, Não tava tô louco. Então, acreditando. o terreno são 180 mil, né? O empreendimento vai ser 300 mil, menos 180. Parece que eu fazia, cara. Qual é o valor, né, de depreciação aqui? Vão ser, então, os 120 dividido por 15. Esse é o valor de depreciação a ser considerado no nosso fluxo de caixa. Ele fala isso aqui, né, que lá no final, se vai vender isso aqui por 340 mil. Né? Então, se a gente desenhar o nosso fluxo de caixa aqui, estou dando algumas orientações. Significa que teremos, né, no início 300 mil, e lá no final uma entrada aqui, né, de 340. Tá? Então a gente vende, né, o empreendimento e com certeza isso que vai gerar, né, um lucro importante no final do 15º ano, que também vai se incidir imposto de renda e etc. Tá? Então, só cuidado, né? Ponto de atenção para não se passar com isso aqui lá no final. Vou deixar para vocês, então, e vou deixar o gabarito também lá no nosso Moodle, como atividade aqui de final de aula. Semana que vem a gente avançar com isso. Alguma pergunta? Acho tudo certo, professor. Então, tá. Não vou parar de gravar aqui. Então tá, pessoal, vou deixar vocês, cada um, fazer o seu exercício. Então, daqui a pouco eu já disponibilizo tanto a aula gravada e coloco o gabarito disso aqui no Moodle para vocês. Tá bem? E voltamos semana que vem, então.